Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre 10 qualidades que os mestres cavaleiros de Malta devem desenvolver e recebem todo o material que proporciona essa realização. Algumas pessoas, ao seguir o caminho real, o caminho espiritual, pensam que vão ler uma frase, alguma fórmula e vão adquirir maestria, né? E vão fazer como a feiticeira, que vão mexer o nariz e as coisas vão acontecer. Mas, na verdade, o caminho espiritual tem princípio, meio e fim de realização, e é preciso disciplina e trabalho sobre o próprio ser, o próprio caráter. A arte da magia é a arte do ser. Em primeiro lugar, temos que trabalhar sobre nós mesmos, né? Então é preciso ter o conceito de impecabilidade. O mestre cavaleiro não faz as coisas pela metade, não faz mal feita, não deixa de fazer, não deixa para depois, não adia, não anda para trás, não anda para o lado igual caranguejo. Ele é objetivo, preciso e muito concreto nas suas ações, porque ele tem uma meta de perfeição que, embora seja inatingível em todos os planos, no plano social é possível que você tenha um comportamento bastante reto, que vai fazer com que sua vida e a dos outros que estejam ao redor de você seja harmoniosa. Então vamos lá. O primeiro poder que o cavaleiro tem que desenvolver é a pontualidade. A pontualidade significa que você está acordado no tempo, que você é dono de seu tempo, que você sabe prever um tempo de sobra. Se você tem que chegar num lugar e precisa de meia hora, você sai uma hora antes, então você tem meia hora de crédito. Por exemplo, cumprir com a palavra. Nenhuma pessoa vai ser mestre se não tiver credibilidade, se as pessoas não puderem confiar na sua palavra. E a gente ter palavra, primeiro, é conosco mesmo, respeito às outras pessoas. A palavra também tem que ser impecável. Terceiro poder é absorver o que foi lido. Você não pode ler um livro e não aprender nada com ele. Então você tem que ler com atenção, sublinhar, meditar sobre o que foi lido. A leitura orante da Bíblia é algo que nós passamos, assim como a leitura divina, a lectio divina. Então, temos que ter também, em quarto lugar, a agradabilidade no trato. Nós temos que ser pessoas dóceis, inofensivas, agradáveis, que agradece o que recebe, mesmo quando não é algo que a gente esteja esperando, né? Então deve ser eliminado toda a ofensividade, agressividade, que só deve ser usada em caso de autodefesa. A nossa ordem estuda o taoísmo, o aikido, para desenvolver essa maestria. 5. Incentivar as pessoas. O mestre é um servidor, então ele procura aumentar a luz dos outros, procura dar incentivo, ele apoia os trabalhos de todas as pessoas que demonstram estar trazendo alguma luz. 6. Aumentar e divulgar a luz. Muitas pessoas pertencem a instituições benéficas, fraternais, espiritualistas, mas não divulgam. Elas fazem isso apenas para si próprias, né? E como você vai ser um mestre se você não espalha onde tem um caminho de luz? Ser humilde perante o grandioso é a sétima qualidade a ser desenvolvida, né? O cavaleiro mestre, ele sabe que nós estamos na mão de Deus, que é o grandioso, nessa e em outras esferas, que governa o universo, o cosmos, né? Então ele é humilde porque ele é inteligente. Ele sabe que a palavra última das coisas vem do cosmos, vem de Deus. Ter boa vontade é a oitava qualidade do cavaleiro. O cavaleiro, ele está pronto para ajudar seu semelhante, para ser agradável, para ser justo, para ser correto, né? Para dar um sorriso, para dar um bom olhar, para dar um incentivo. É como Jesus falou, quando te chamarem para dar uma légua, ande duas. Ele quis dizer que a boa vontade é a arte de fazer a luz se expandir. A nona qualidade é construir pontes com os outros. A maioria das pessoas vive no individualismo, né, girando em círculo em torno de si próprias, quando na verdade Deus chega a nós através dos outros, do talento dos outros e das oportunidades que os outros nos oferecem. Isso se nós soubermos construir pontes. Se nós formos caladões, nunca falar nada, quando pode trocar alguma ideia, a gente não está sendo inteligente do ponto de vista do funcionamento cósmico. E a décima qualidade, que é a maior, e pode ser uma síntese disso tudo aí, porque o respeito vem do amor, né? É amar o saber e saber amar. Então, o cavaleiro mestre, ele ama o conhecimento, ele quer saber tudo que puder sobre Deus, sobre a humanidade, sobre a história, sobre a literatura, tudo que tiver ao alcance dele aprender,
é bom para a consciência dele, porque se nós levarmos alguma coisa da vida, nós vamos levar o conhecimento. E saber amar significa que nós nos reeducamos para deixar o ego em segundo plano. O ego tem que ser o nosso auxiliar e não o nosso mestre. Então são essas 10 qualidades, meu irmão: pontualidade, cumprir com a palavra, ler e absorver o lido, agradabilidade de um trato, incentivar as pessoas, divulgar o que aumenta a luz, ser humilde perante o grandioso, ter boa vontade, construir pontes com os outros, amar o saber e saber amar. Isso aí faz um cavaleiro mestre, e essas qualidades podem muito bem ser desenvolvidas, e é nosso dever desenvolvê-las. Então a mensagem que a gente tinha para hoje é essa.